Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, fácil e descomplicada. E hoje vamos falar sobre saladas, tão apreciada por tantos e menos apreciada por outros. Então, durante muito tempo eu achava que comer salada era quase uma obrigação para emagrecer. Ou então não conseguia, na verdade, atingir os meus resultados. Lembro perfeitamente de ir aos centros comerciais com os meus amigos e a minha opção ser sempre uma salada, de preferência sem hidratos de carbono, enquanto eles pediam pratos que realmente era o que me apetecia na altura. Hoje em dia, no entanto, é exatamente o contrário quando vou aos centros comerciais, em que garanto que tenho um prato completo, que sei que me vai deixar saciada e confortada durante muito mais tempo. Atenção! Eu não quero dizer que o problema seja a salada em si, como é óbvio, mas é muitas das vezes a ideia de que é o melhor para emagrecer, sem saber que isso depende também das combinações que nós acabamos por fazer. A verdade é que naquela altura eu nem escolhia a salada porque me apetecia, é verdade. Escolhia porque eu achava que era aquilo que tinha de fazer para conseguir emagrecer, ou então, claro, aumentava de peso. E na verdade, muitas pessoas vivem anos a comer alimentos que nem gostam assim tanto só porque associam que vai emagrecer ou que vai potenciar os seus resultados. Uma coisa muito importante é perceber que uma salada não é sinónimo de ser automaticamente saudável. Hoje em dia há quase uma ideia automática de que se é uma salada, então é leve, ajuda a emagrecer. Mas duas saladas podem ser completamente diferentes do ponto de vista nutricional e energético. Às vezes temos medo de colocar arroz ou massa numa salada, mas não pensamos duas vezes antes de juntar queijo, frutos secos, molho, abacate ou toppings crocantes. Há uma diferença muito grande entre colocar um fio de azeite, e mesmo assim depende do fio, porque como eu costumo dizer, um fio de azeite é até nós levantarmos a garrafa, meio abacate, queijo feta, frutos secos, crotons, molho ou então tudo ao mesmo tempo. No entanto, isto não significa que estes alimentos sejam maus, não é isso que eu quero dizer. O problema é quando nós começamos a juntar tópicos sem perceber que no final aquela salada parece leve e pouco calórica, mas pode facilmente ter tantas ou mais calorias do que um prato principal normal. Além disso, como eu costumo referir, são toppings e não são propriamente a base da salada. Uma das coisas que vemos em consulta é muitas das vezes a preocupação em comer saladas porque ajudam a emagrecer. Mas muitas das vezes cheias de ingredientes, como eu já referi, que são interessantes, claro, mas que podem não tornar a salada tão interessante considerando o objetivo da pessoa. Se eu temperar a salada com azeite, talvez não precise de acrescentar outra fonte de gordura, como o abacate ou os frutos secos. Mas claro que de vez em quando, e porque nos apetece, podemos fazê-lo. No entanto, a questão é que isto muitas das vezes não é a exceção, acaba por ser a regra. E eu acho que muitas pessoas até acabam por nem apreciar saladas, precisamente porque passamos anos a comer saladas com o objetivo de emagrecer. Por exemplo, nós podemos ter uma salada com alface, tomate, atum e azeite. E provavelmente uma hora depois já vamos estar cheios de fome e a pensar em comida outra vez. Porque uma salada muito leve pode parecer uma boa opção naquele momento, mas se não nos satisfizer, é muito mais provável que acabemos a compensar mais tarde. E isto acontece muito no verão. Passamos o dia a tentar portarmos-nos bem, escolhemos a salada mais leve possível porque também está calor e é o que nos apetece, e ao final do dia sentimos vontade de petiscar constante. É importante refletirmos sobre isto. E depois temos, por exemplo, outra salada. Alface, brócolos, tomate, massa, cenoura e atum. Acaba por trazer mais saciedade. E bem diferente são estas saladas, como eu disse, com crotons, com molho, com queijo, com frutos secos, com abacate, como eu referi, muito mais energéticas. Percebem como é que duas saladas podem ser completamente diferentes? Uma salada pode ser mais calórica do que um prato que muitas das vezes tens medo de comer. Hoje eu já acabo por não ver a salada como uma obrigação para emagrecer como antigamente. Vejo-as como uma forma prática, fresca e versátil de fazer refeições completas, desde que sejam construídas de forma completa, e isso é fundamental. Talvez seja essa a maior diferença, deixar de comer saladas para compensar e começar a fazê-las para realmente nos satisfazerem. Hoje em dia vemos saladas gigantes nas redes sociais, cheias de toppings, molhos e ingredientes fit, e muitas das vezes parece que quanto mais coisas tiver, melhor.
mas no dia a dia também precisamos de simplicidade e, como vocês sabem, é isso que eu passo muito neste podcast e muito também no Ponto na Linha. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e também nas plataformas de podcast.